Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um comentário sobre uma enquete que eu coloquei aqui no canal no dia 17, sobre a sua opinião sobre a interferência de pastores na política. Então vamos lá. A enquete, 808 pessoas responderam essa enquete, né, votaram. E ela tinha duas alternativas para a pessoa votar. O título era assim, o enunciado: qual a sua opinião sobre a interferência de pastores na política? Então ela recebeu 808 votos. 28 pessoas dos votantes responderam assim: é necessária a interferência de pastores na política. E 72% dos votos disse que a interferência de pastores na política nada mais é do que a perda de foco da chamada do mesmo, ou seja, respondendo aí, perda de foco na sua chamada pastoral, ou seja, esses pastores que interferem na política, eles fizeram o quê? Perderam o foco da chamada. Eu fiz esse vídeo porque essa semana ocorreu, assim, foi ventilado em vários canais, até no Estadão, uma fala do pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, numa reunião de obreiros no dia 10, lá no Belém, onde eles fizeram um recorte, né? Pegaram um trecho do que ele estava falando, que para liberar alguma verba, prefeito, pelo que eu entendi a fala dele, ele estava se referindo à prefeitura de Campinas. Deveria pedir o aval, alguma coisa, tinha que passar por ele. Então teve muito comentário sobre, muita crítica. Eu entendo perfeitamente, por isso que eu fiz essa enquete. Primeiro, tenho muita coisa para dizer sobre. Vocês percebem pelos vídeos que eu posto, eu tirei bastante matéria, artigo do Mensageiro da Paz, exemplares antigos, trazendo aqui a questão da participação de cristão na política, a igreja política. Eu sou uma professora de história, eu concordo plenamente que devemos ter representantes na política. Com certeza, isso é muito importante. O que não pode, o que não é ético, o que não é moral, é entrar lá e defender apenas a sua denominação. Isso não é correto. É bom ter um representante, sim, mas tem que atender a todos. Ok. Agora, quais dos crentes, dos membros podem participar? Normalmente, vocês veem muitas figuras importantes dentro de uma denominação para ser candidato. Claro, pessoa conhecida, é mais fácil de ganhar. É muito bom, acho interessante. O problema paira, na minha opinião, quando um pastor decide ser político. Acho que é de Boa Vista, o pastor Isamar, se não me engano é de Boa Vista, já se candidatou à prefeitura, ao Senado, prefeitura não, ao Senado, e agora é pré-candidato ao governo. Tem o pastor de Sergipe, que assumiu agora como senador, se não me engano. E eles estão atuando, esse no caso de Sergipe, concomitantemente, política e pastorado. Tenho que escolher umas palavras para eu não ser grosseira, porque isso me irrita tanto. Largo o osso, querido de Deus. Largo o osso, quer assoviar e chupar cana. Quer agradar a gregos e troianos.
Não dá para servir a dois senhores. Gente, a função de pastor de uma igreja apenas já não te dá tempo para você fazer outras coisas. Veja bem, se você for um pastor, fizer as coisas direita. Agora, se fizer de qualquer jeito, você pode acumular várias funções. É por isso que está como está. Agora, que dirá um pastor presidente? Que precisa administrar várias igrejas, várias filiais. Ainda tem cabeça para ficar fazendo campanha. Gente, é por isso que a situação está como está. O exemplo começa lá no púlpito. Aí outra coisa, ele não foi chamado por Deus? Uma pessoa que tem certeza da sua chamada consegue deixar ela de lado para pensar em política? É inaceitável, na minha humilde opinião. Não sou dona da verdade, estou falando, é a minha opinião. Você acha que precisa de um representante? Delibere alguém, levante alguém para representá-lo lá, ok? Agora, representar a igreja. Agora, um pastor, se você quer ser político, se afaste do cargo de pastor. Ah, eu me enganei, eu achei que eu tinha o dom pastoral e não tenho chamada não. Vou ser político. Assuma isso, saia do seu posto. Coisa feia. Coisa feia, quer abraçar o mundo. Um faz milhões de coisas, outro não faz nada, não tem oportunidade para fazer nada. Eu me lembro de acho que é num livro do pastor Karl Klepper, ele fala dessa questão dos trabalhos da igreja. Ele usa um exemplo interessante, ele faz um comparativo com o jogo de futebol. 12 no campo, correndo feito loucos, suados, esbaforidos, enquanto um estádio todo parado vendo todos correrem. É um perfeccionismo que tem no meio, nas administrações da maioria das igrejas, eu vou falar pela que eu conheço, da Assembleia de Deus, onde um faz milhares de coisas, enquanto outros ficam sentados, não fazem nada, não têm oportunidade. Isso é perfeccionista. São pessoas perfeccionistas. Porque o perfeccionista acha que só ele faz as coisas certas. Só ele consegue fazer direitinho, o outro não. O outro é incapaz, só ele é o bom. Isso é feio. Eu olho, eu acho tão feio, tão mesquinho, que gente mesquinha. Você lê, você percebe como que é a personalidade da pessoa com as atitudes dela. Isso é feio, poderia estar muito melhor, dividindo a carga, ninguém estaria sobrecarregado, mas não. Então, interferência, vamos voltar aqui na enquete. Já falei sobre o pastor, né, que eu não concordo um pastor querer ser pastor e querer ser político. Sou totalmente contra. Agora, sobre a interferência. A participação de um pastor na política, ele se tornar político, como tem alguns casos aí, eu não concordo. Agora, interferir na política, eu também não concordo. Eu acho que ele tinha que ter cabeça, focar todas as energias dele no aleluia, glória a Deus, visitas, formação, preparação dos pastores, dos professores da escola dominical, um bom departamento de visita, de capelania, de aconselhamento. Tem tanta coisa para eu pensar que tudo, de qualquer jeito, fica. Não fica perfeito. Na maioria, raras exceções. Eu sei que existem pouquíssimos setores, igrejas que, seria injusto eu falar que são todas, que dedicam a energia e a atenção. Mas, ao invés desse pastor usar as suas energias para estruturar bem todos os aspectos a igreja que ele é responsável, ele ficar dando pitaco, interferindo, querer posição na sociedade, isso veio a calhar no momento que eu acabei de gravar, aliás, falta um vídeo, dos Heróis da Fé, aquela obra do missionário Orlando Boyer, dos 20 homens
extraordinários que incendiaram o mundo. Teve um que eu não lembro agora, que ele não aceitava salário. Então, toda e qualquer necessidade dele, um herói da fé, ele dobrava o joelho e pedia para que Deus preparasse aquilo que ele estava precisando. Então, ele não pegava nada, um salário, para as necessidades, para o excedente, não. E ele orava para Deus mandar quando ele precisava. Estou querendo dizer para as pessoas serem assim? Não estou dizendo isso. Eu estou fazendo um comparativo da mentalidade das pessoas. Como as pessoas realmente pensavam no aspecto espiritual. Se o pastor, que é a figura ali central, responsável por zelar pela vida espiritual das pessoas, está cocheando em dois pensamentos, o que a gente vai esperar do restante dos membros? Porque a igreja é um reflexo do púlpito. O que eu quero dizer com esse comparativo com os heróis da fé? Se ele sentisse necessidade, ele iria orar a Deus. Agora, alegar que precisa ter esses contatos porque é a igreja do Senhor... Ué, não é mais de oração? Vocês estão confiando no braço humano? Cadê a fé? O nível de fé tá fraquinho aí, né? Porque se a igreja fosse perseguida, se a igreja fosse... Não era na oração que vencia? A igreja tinha o Espírito Santo ali latente, dobrava o joelho, acontecia. Agora tá confiando no braço humano. Não precisa ser forte na política. Seja forte em Deus. Tenha comunhão íntima com Deus. Gente, ter esse pensamento, um membro comum, não deveria, mas eu entendo. Mas é inaceitável a frieza nos púlpitos. Quando eu vejo isso, eu só falo, meu Pai, meu Deus, servindo a dois senhores. Só isso que eu penso. Servindo a dois senhores. Aí voltando para a interferência. Não concordo. Não acho certo. É ilegal? Não. Você lê os comentários de desembargadores, mas não é ético. Mesmo porque o pastor José Wellington falou. Ele falou que não queria um centavo, não queria nada para a igreja. Era para realmente atender a sociedade. Mas essa atitude de falar que tem que passar por ele, um pastor tem que ser reconhecido não por ser uma figura importante na política, na sociedade, e sim por ser um homem de fé, colocar a mão na cabeça de uma pessoa e a pessoa ser liberta. Anunciar um sermão e pessoa se render chorando realmente no arrependimento. Ser reconhecido por ser um homem de oração e de fé, não por ter nome na sociedade. Que situação nós chegamos? Que situação? E o pior de todas as coisas, que é antiético, mas é comum. Porque as pessoas falando precisa passar por ele para liberar a verba, como se ele fosse embaixador desse intermédio entre verbas e o povo. E a utilização das emendas. Não, isso é a coisa mais comum que se tem. Vamos parar de tampar o sol com a peneira. Ele é apenas mais uma pessoa ilustre na sociedade, que tem nome e que passa assim por ele, como outros grandes nomes de outras instituições religiosas, de outras instituições da sociedade. Mas como aqui a gente trata dessa questão eclesiástica no canal Diário Pentecostal, a gente está falando disso. Eu queria que nossos pastores fossem reconhecidos pelo amor à obra de Deus, pelo amor às vidas, pela espiritualidade, não pelas conexões, pela influência no mundo secular. Porque se a fé tivesse alicerçada, todas as energias, todas as intenções fossem legitimamente ligadas à obra do Senhor, a esperança dele, a confiança de todos esses pastores estariam em Deus
e não ter representante lá porque precisa. Se você tem fé, você tem comunhão íntima, direta com Deus, você não precisa de intermediários. Você vai colocar a sua boca no pó e Deus vai resolver. Estou dizendo para não ter representante? Não, pode ter. Mas alguém que já não tem cargo eclesiástico. Porque senão fica complicado entender se tem chamada ou não. Se alguém tem chamada, vai sair para ser político? Então não tinha chamada? Então desistiu? Mudou de ideia da chamada? Então é isso, gente. Desculpa. Esse assunto me irrita muito. Às vezes eu acho que vocês nem entenderam o que quis dizer, que eu tô bem irritada com isso. Então, só relembrando aqui a enquete. Qual a sua opinião sobre a interferência de pastores na política? Não é a participação, interferência. Né? 72% dos votos. A interferência de pastores na política é uma perda de foco na sua chamada pastoral. 72% e 28% acha necessária a interferência. Eu penso que 28%, até pelos comentários que eles deixaram, eles quiseram dizer a participação. Ah, tem que ter sim, porque tem que ter representante. Não era, eu não quis dizer participação, quis dizer interferência. Né? Então é isso, pessoal. Vou terminar por aqui para o vídeo não ficar mais comprido, muito longo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu curtir. Ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.